Pessoal, estamos de volta com a nossa disciplina de bioquímica e nessa aula de hoje vamos falar de proteínas. Já falamos de duas biomoléculas importantes, os carboidratos e os lipídios. As proteínas estão entre as moléculas mais abundantes do mundo vivo, exercendo diferentes funções. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre a fonte dessas proteínas, vamos dar um conceito de proteínas, vamos falar um pouco sobre o seu componente básico, que são os aminoácidos, tá bom? Então, por que essas moléculas são tão importantes? Proteínas estão presentes no alimento que nós comemos de diferentes tipos, seja de origem animal, seja de origem vegetal. Naturalmente, quando nós queremos uma maior quantidade de proteínas, nós ingerimos alimentos de origem animal. Por exemplo, a carne vermelha, rica em proteínas, tem diferentes tipos de proteínas presentes nessa carne, assim como também na carne de frango mais à direita e a carne de peixe também, que são ricos em proteínas. Alguns alimentos também de origem vegetal são ricos em proteína. O feijão é assim, muitas castanhas também são ricas em proteínas. Proteínas, como vamos ver, são moléculas grandes que precisam ser digeridas. Então, comemos, digerimos, começamos isso no estômago, terminamos no duodeno. Essas moléculas são quebradas até aminoácidos, os aminoácidos são absorvidos e, através da corrente circulatória, as nossas células recebem esses componentes. Muitos desses aminoácidos só podem ser obtidos dessa maneira, embora as nossas células também possam produzir aminoácidos, são chamados de aminoácidos naturais. Aqueles que nós precisamos digerir são chamados de essenciais, tá bom? Muito bem. As proteínas, elas exercem diferentes funções no organismo, E é por isso que a nossa dieta, essas moléculas têm que estar presentes. Que funções no organismo vivo, de modo geral, essas proteínas exercem? Que funções elas exercem? A primeira que está apontada em nossa figura é a enzimática. Enzimas são catalisadores biológicos, vamos falar sobre isso depois, Elas aceleram ou tornam as reações químicas mais rápidas. Uma reação química como essa apresentada aí no vagalume, que faz com que ele brilhe no escuro, é catalisada por uma enzima chamada luciferase, que atua sobre um substrato chamado luciferina. A reação acontece muito rapidamente porque é catalisada por uma enzima. Caso contrário, essa reação demoraria muito a ocorrer. A digestão de alimentos, como disse agora, de proteínas, depende de enzimas que nós produzimos também, Existem diferentes tipos de enzimas. Essas moléculas têm propriedades bem características, mas vamos falar sobre isso numa aula especial, falando só sobre enzimas, ok? Bem, além disso, proteínas exercem a função de transporte. Existem vários tipos, Por exemplo, a albumina na corrente circulatória transporta uma série de moléculas, inclusive medicamentos. A hemoglobina, que existe dentro da hemácia, como está na figura aí, transporta oxigênio, Nós falamos também de uma lipoproteína, que transporta lipídios, falei HDL, que é uma proteína que transporta lipídio. Existem vários tipos de proteínas de transporte, tá bom? Bem, além disso, tem a função estrutural, o cabelo, a unha, o chifre de alguns animais, alguns mamíferos, também é formado de uma proteína chamada queratina. Queratina é uma proteína com função estrutural. Os nossos ossos e dentes é formado de uma proteína chamada colágeno, como também a orelha, que é cartilagem, também é formada aí de cartilagem, formada de colágeno, uma proteína bem abundante no nosso organismo, em função estrutural. Algumas proteínas têm função hormonal. Nem todo hormônio é de natureza proteica, mas uma boa parte desses hormônios sim, como por exemplo a insulina, o glucagon, o próprio hormônio de crescimento, são de natureza proteica, são feitos aí de aminoácidos. Reconhecimento celular, as células se reconhecem com a do sistema imunológico através de proteína que interagem entre as duas membranas. Essa interação proteína-proteína é importantíssima para o reconhecimento celular. Você deve ter visto isso na biologia celular, Movimento e locomoção dependem de proteínas contráteis. A contração, está apontada também como uma função, também depende de proteínas. É o deslizamento de filamentos de actina e miosina que produz o movimento e a locomoção. Atualmente, amebas podem se movimentar também por emissão de pseudópolis, como algumas células também do nosso organismo,
pela presença de proteínas contráteis. Okay? Bem, imunológica é uma outra função muito importante. Células de defesa produzem anticorpos. Qual é a natureza química dos anticorpos? São proteínas. Tá certo? Então veja que as proteínas desempenham diferentes funções no nosso organismo. Nós poderíamos citar inúmeras aqui, essa é apenas uma delas. Tem uma função apenas? Não é que as proteínas não desempenham, que é exatamente essa de estocar informação genética, que é uma função tipicamente dos ácidos nucleicos, que vamos estudar ainda. Muito bem, conhecendo um pouco mais sobre proteínas, né? A importância das proteínas, as fontes das proteínas, vamos entender o que é uma proteína. A proteína é uma molécula grande, né? Uma molécula formada de unidades menores. Nós falamos de macromoléculas, então, unidades menores, né, que compõem essas moléculas. São orgânicas, né, moléculas grandes orgânicas, polímeros orgânicos, formadas por unidades menores chamadas aminoácidos. Para você ver aqui um pouco melhor, aqui está uma estrutura, né, uma representação do que seria uma proteína. Cada bolinha colorida dessa aí, amarela, verde, azul, representa um aminoácido. Esses aminoácidos estão ligados entre si por uma ligação chamada peptídica, que oportunamente nós vamos falar, né? Então veja que cada unidade dessa é um aminoácido. Quando falamos também de celulose, de amido, vimos que tem uma unidade repetida dessa aí, né? Que é o monômero. Bem, então esse monômero lá do carboidrato está para o carboidrato como o aminoácido está aí para a proteína. Certo? Ácidos nucleicos também tem uma unidade repetida dessa aí, chamada nucleotídeo, que vamos ver depois. Então, proteína são macromoléculas formadas de unidades menores chamadas aminoácidos. Para entender um pouco melhor, vamos conhecer um pouco a estrutura de um aminoácido, né? O que um aminoácido tem? Essa figura aí representa uma fórmula, né, estrutural de um aminoácido genérico, ou seja, não tem um nome específico, né, porque o que especifica o aminoácido é a cadeia lateral e ela não está aí representada. Nós temos um carbono, que é o carbono central, o carbono alfa, um carbono quiral. Quiral, você deve lembrar disso, tem 4 grupos químicos ligados, 4 grupos químicos diferentes ligados, né? Carbono tem essa propriedade de fazer 4 ligações e os 4 ligantes presentes aí são diferentes. Okay? Então, o que nós temos? À esquerda, o grupo amina, não é que está aí na forma sua protonada, geralmente é assim que encontra em pH 7, pH celular. Nós temos o ácido carboxílico, não é, que perdeu também o seu hidrogênio, está na forma iônica aí. O hidrogênio à direita e o radical, cadeia lateral, radical ou grupo R, que representa a cadeia lateral. Bem, isso aí representa genericamente um aminoácido. Né? Para eu dar nome ao aminoácido, eu preciso colocar aí a cadeia lateral. Por exemplo, se eu colocar um hidrogênio aí, o aminoácido passa a se chamar glicina. Aliás, é o único aminoácido que não tem um carbono quiral. Os demais, todos têm. Tá bom? Então, são 20 tipos de cadeias laterais que nós vamos identificar aqui no nosso estudo de proteínas. Existem outras, obviamente, né, pessoal? Mas apenas 20 tipos diferentes são usados para produzir proteínas no mundo vivo. Ok? Então, essa é a estrutura genérica de um aminoácido. Importante que você reconheça cada um desses grupos aí e a importância deles, tá bom? Bem, seguindo essa estrutura molecular aí, nós podemos reconhecer 2 tipos ou 2 configurações possíveis para os aminoácidos, né, que a gente chama de estereoisômeros. Moléculas com mesmas ligações químicas, mesma forma molecular, mas com configurações diferentes. Nós falamos disso também, como falando de carboidratos, né, que tem a forma D e a forma L. Deve lembrar disso, né, forma D e forma L. O L de levógeno, o D de dextrógeno. Embora para os aminoácidos nem todos apresentam, né, essa característica, tá certo? De desviar, né, a luz para a direita ou para a esquerda, é mais uma convenção do que exatamente algo que acontece normalmente. Mas vamos reconhecer aqui. Essa representação aqui, ó, nós temos a primeira, que é a representação de esfera e a representação esfera e bastão, uma representação mais tridimensional, mostra a molécula, onde estão os grupos químicos.
O do amina projeta-se mais para frente da figura, né? Assim, para frente da figura, como se estivesse saindo da figura. Enquanto que o grupo ácido está projetado para trás. Nessa perspectiva, a gente consegue perceber isso, né? Assim como também o do hidrogênio, que projeta-se para frente, como se estivesse saindo do plano da figura. Enquanto que aí o radical, que é representado por CH3, que é o radical que especifica que esse aminoácido é alanina, está também voltado para trás. Aí nós temos duas representações, observe, AL-alanina e D-alanina. Qual que é a diferença? Percebe aí claramente ou não? Veja que o grupo amina está à esquerda, na L-alanina, e na D-alanina está à direita. Então você tem uma alanina canhota e uma alanina destra, né? Qual dessas aí seria utilizada para a célula produzir proteína? A forma L. Então, os aminoácidos que entram na constituição das proteínas, eles são canhotos e não são destros. As outras representações aí que nós temos são fórmulas de projeção, né, de Fischer, né, ou forma plana, mostrando a mesma coisa que acontece no anterior, né? São representações apenas. Essa forma de Cume aí, por exemplo, a amina, ela está saindo do plano, né, fora da figura, enquanto que o radical ácido está para trás, por isso representado na forma tracejada, como acontece com o radical aí CH3, que representa a amina, tá bom? Bem, ok, nós vamos fazer o quê? Nesse momento aqui. Vamos parar aqui, para que essa aula não fique tão longa, depois a gente volta para continuar esse assunto, tá bom? Então, terminamos essa aula aqui, mas voltamos agora mesmo com a segunda parte da aula. Até mais.